dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o sistema reprodutor, tá? Nós vimos na aula passada sobre o processo de fecundação. Para ocorrer o processo de fecundação, eu preciso ter o gameta sexual masculino, que é o espermatozoide, que apresenta uma cabeça e uma cauda com um flagelo que movimenta ele, e leva o DNA masculino, e eu tenho o gameta sexual feminino, que é o óvulo, que leva ali o DNA feminino, tá? Nós vimos também que para realizar o processo de fecundação, eu tenho ali, através da relação sexual, a ejaculação dentro do canal vaginal, onde eu vou ter a liberação dos espermatozoides e eles vão percorrer o caminho de todo o canal vaginal até ali a tuba uterina para encontrar um óvulo. A princípio, apenas um espermatozoide fecunda o óvulo, certo? A partir do momento em que um espermatozoide fecunda o óvulo, eu tenho o fechamento dessa zona do óvulo, então nenhum outro espermatozoide vai entrar, e eu vou ter ali a formação do meu zigoto, que vai gerar o meu embrião, e em seguida vai dar origem ali ao meu feto e o meu bebê, ok? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho também sobre a genética em relação a esse processo de fecundação. O espermatozoide, ele vai carregar o DNA masculino, certo? Então, ele vai ter o cromossomo X e o cromossomo Y. E o óvulo, ele vai carregar o DNA feminino. Então, ele vai apresentar 2 cromossomos X. Para ter a criação ali do meu zigoto, eu vou ter, da parte masculina, o espermatozoide podendo doar um X ou doar um Y, e o feminino podendo doar apenas X, certo? Então, quem vai determinar ali se o meu embrião vai ser masculino ou feminino, vai ser a presença do cromossomo Y. Se tiver o cromossomo Y, é um menino, e se tiver o cromossomo X, é uma menina. Então, na fecundação, eu tenho 50% de chance de ser uma menina e 50% de chance de ser um menino. E isso a gente consegue verificar lá nos exames ginecológicos, como a gente viu na aula anterior. Bom, esse processo de fecundação, como a gente já viu, vou relembrar aqui para vocês, tá? O óvulo ele é formado aqui no ovário, e quando ele está pronto na fase de ovulação, ele sai do ovário através aqui da tuba uterina, ou também chamada de trompa de Falópio, tá? Esse óvulo, ele vai ser transportado aqui pela tuba uterina através dos cílios que existem nessa região, que facilitam o rolamento desse óvulo, e quando ocorre ali a fecundação, um espermatozoide, ele vai entrar dentro desse óvulo. A partir do momento que houve a fertilização, a fecundação, nós chamamos este óvulo já de zigoto, tá? O zigoto, ele vai se dividindo e ele sai aqui da tuba uterina em direção ao útero, ok? Então, ele vai sofrendo processos de modificação para formar várias células até que ele consiga se implantar no útero. Quando ele se implanta no útero, a gente chama esse zigoto de embrião, porque ali eu tenho a formação de uma nova vida, eu tenho ali a implementação deste zigoto até em momento no útero, formando o embrião, onde ele vai sofrer ali todos os seus processos de transformação que nós vamos ver ainda nessa aula, tá? Bom, pessoal, existem a formação de gêmeos, certo? Todo mundo conhece aí os gêmeos, mas às vezes a gente não conhece como que eles são formados. Existem 2 tipos de gêmeos. O primeiro deles são gêmeos univitelinos, ou também chamados de gêmeos idênticos. Os gêmeos univitelinos, eles são aqueles que apresentam o mesmo material genético, por isso que eles vão ser gêmeos idênticos, eles apresentam o mesmo DNA. Neste caso dos gêmeos univitelinos, um espermatozoide vai fecundar um óvulo, e esse óvulo ele vai se dividir em 2. Então, eu vou ter ali a formação de um óvulo, um espermatozoide,
uma única placenta mais 2 embriões. Isso vai me gerar ali o mesmo material genético, porque eu tenho o DNA daquele espermatozoide e o DNA daquele óvulo. Então, eu tenho aqui, ó, a representação dos gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, eles apresentam as mesmas características externas, então, cor da pele, cor do cabelo, tamanho, cor dos olhos, formato de nariz e boca. Eles podem ali variar em relação a uma pinta, uma marca de nascença, mas a princípio, de forma que você consegue visualizar, eles apresentam praticamente as mesmas características, tá? Isso não interfere em sua personalidade. Os gêmeos idênticos apresentam personalidades diferentes, ok? Então, vamos aqui ver uma representação dos gêmeos univitelínicos. Como eu disse, um único óvulo ele é fecundado por um espermatozoide e ele se divide em duas células. Até hoje, não se sabe por que esses óvulos se dividem e em qual etapa eles se dividem. Nós sabemos que é na etapa de zigoto, mas o porquê que isso acontece ainda não é realmente definido pela ciência. Então, o zigoto ele vai continuar se desenvolvendo para formar uma massa celular que separa esses dois óvulos, tá? Esses dois zigotos. Essa massa celular, ela vai formar a placenta e vai gerar ali indivíduos idênticos, que são os gêmeos univitelínicos. Uma gestação, um óvulo, um espermatozoide, 2 embriões. Já nos casos dos gêmeos bivitelínicos, ou também chamados de gêmeos fraternos, eu tenho ali a presença de material genético diferente. Como que acontece essa formação? Neste caso, eu tenho 2 espermatozoides que fecundam 2 óvulos. Às vezes, em um ciclo menstrual, a pessoa ela pode liberar mais do que um óvulo. Isso acontece normalmente na fase mais posterior da vida, quando a pessoa já está chegando ali próxima à menopausa, acima dos 30 anos, isso acontece mais, porque como eu falei para vocês na última aula, as mulheres, elas nascem com a quantidade de óvulos determinadas dentro do seu organismo. Então, no processo mais posterior, pode sim ter ali a liberação de 2 óvulos. Então, quando os 2 óvulos fecundam, quando os 2 espermatozoides fecundam os 2 óvulos, eu vou ter ali a formação de 2 zigotos, 2 placentas, 2 estruturas placentárias diferentes, mas uma única gestação. Então, trouxe aqui a representação de gêmeos bivitelínicos para vocês. Podem ser sim do mesmo sexo, mas também podem ser de sexos diferentes, porque cada espermatozoide vai entrar ali com o seu DNA. Eles normalmente apresentam cor de cabelo, podem apresentar cor da pele, cor dos olhos diferentes. Às vezes são parecidos e às vezes não, mas são considerados gêmeos porque houve ali uma única gestação, tá bom? Então, como eu falei para vocês, 2 óvulos são fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, começam a se dividir para formar o zigoto, e ali as massas celulares vão originar os gêmeos fraternos, e independentes, cada um com a sua placenta, cada um com seu cordão umbilical e com seu DNA diferenciado. Vamos ver agora como acontece o desenvolvimento desse embrião. A partir do momento em que o embrião ele se implanta no útero, ele vai começar o seu desenvolvimento embrionário. Ele vai começar a desenvolver ali os seus anexos embrionários. Então, vamos reparar aqui comigo. Eu tenho aqui o ovo fecundado, tá? Eu tenho essa região aqui mais escurecida, pintada de azul, que vai formar o meu futuro embrião. Aqui eu tenho a mucosa uterina, então lá a minha progesterona está alta para eu conseguir manter aqui essa mucosa, esse endométrio, e não ter escamamento. Se eu tiver um escamamento aqui, eu vou ter o rompimento dessa gestação, né? E vou ter ali a formação da menstruação. Então, para manter aqui um embrião implantado dentro do útero, eu preciso ter o espessamento do endométrio. Tenho aqui de amarelo representada a futura placenta, tá bom? E tem os anexos embrionários. Bom,
A placenta é a que vai formar a comunicação entre a mãe e o feto. Trouxe aqui para vocês uma representação de um embrião mais desenvolvido. Então, eu tenho aqui a placenta. A placenta, ela recobre toda a cavidade do embrião, tá? Ela vai fazer a comunicação entre a mãe e o feto. Então, a comunicação de gás oxigênio e nutrientes a partir da mãe e a liberação de gás carbônico e resíduos metabólicos a partir do feto, tá? Essa comunicação da placenta com o feto, com o embrião, ela é gerada através do cordão umbilical, tá? Então, o cordão umbilical, ele recobre aqui todo o embrião lá dentro e ele passa por toda essa estrutura aqui da placenta para fazer essa comunicação e essa troca de nutrientes e de gases, tá? Outra estrutura bem importante também é o saco amniótico, ou também conhecido como líquido amniótico, tá? Essa cavidade aqui que está representada de azul, essa cavidade, ela faz a proteção do embrião contra possíveis choques e ela também faz a manutenção da temperatura nessa região, tá bom? Então, esses são os anexos embrionários mais importantes para o desenvolvimento ali do nosso feto. Quando o feto vai crescendo, ele vai fazendo transformações na mãe, tá? Então, percebam aqui, ó. Ele começa com a fertilização, né? O espermatozoide entrando no óvulo e vai ocorrer todo o seu desenvolvimento fetal. Com isso, ele vai crescendo dentro do abdômen da mãe. Isso vai promover algumas alterações. Vou mostrar aqui algumas estruturas para vocês. Ó, aqui tá representada a placenta, o cordão umbilical de azul, o feto, né? O bebê. Aqui tem o saco amniótico. Esse bebê, ele já está posicionado com a cabeça para baixo. Então, isso significa que já está nas últimas semanas de gestação, próximo ao parto, tá? Aqui tem o canal vaginal. Cadê minha setinha? Aqui. O canal vaginal. E aqui o ânus, ok? Vamos conversar, então, sobre quais são essas mudanças que acontecem na gestação. A primeira mudança que tem que acontecer é no ciclo menstrual, certo? Como que vai acontecer ali aquele ciclo menstrual? Lembra que no final de cada ciclo eu tenho a formação do corpo lúteo e tenho ali o decaimento do meu estrógeno, da minha progesterona, para poder escamar aquele endométrio e formar a menstruação? Já no caso da gestação, eu tenho ali o corpo lúteo. No terceiro trimestre, ele ainda fica um pouco nessa região, mas ele vai diminuindo, tá? Eu tenho aqui a formação da placenta a partir do meu embrião, e a placenta é a que vai gerar a estimulação desses hormônios até o final da gestação. Então, eu tenho ali o crescimento do estrógeno, também chamado de estriol, né, ou estradiol, o desenvolvimento da minha progesterona, e eu tenho o desenvolvimento de 2 outros hormônios que são gerados na gestação. Esses hormônios, eles são o hormônio lactogênio placentário, que é o hormônio que vai influenciar na formação do leite. E eu tenho um hormônio bem importante, que é o HCG. O HCG, ela é a gonadotrofina coroniônica humana, tá? O HCG é um hormônio que é produzido pelo embrião e ele faz com que eu tenha o aumento ali da produção da progesterona para manter o meu endométrio estável, para não ter o escamamento desse endométrio e provocar ali um possível aborto ou um rompimento dessa gestação, tá? Então, eu tenho ali hormônios do estrógeno e progesterona mantendo o seu nível estável em crescimento, e tenho ali a descida do corpo lúteo e o aumento na produção do HPL e do HCG, tá? Até o final da minha gestação. Essas mudanças, elas vão provocar, principalmente no primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses, ânsias de vômito, náuseas, aumento de peso, aumento das mamas e principalmente o apertamento dos órgãos. Então, trouxe aqui para vocês uma imagem. Essa primeira imagem aqui
é uma paciente normal, né? Ela não está grávida, no caso, onde eu tenho desenvolvimento aqui de todos os órgãos em seu posicionamento natural. Então, tem o fígado, estômago, intestino, aqui as alças intestinais. Já conforme vai ocorrendo o desenvolvimento do meu feto, eu tenho um apertamento desses órgãos para a região superior. Então, percebam aqui, ó, o fígado, estômago, intestino. O intestino é o primeiro a ser comprimido, porque o intestino, ele tem um tamanho muito considerável, então ele é o primeiro a ser apertado. E já nessa última imagem, quase no finalzinho da gestação, percebam que a cabeça do feto já está posicionada em direção ao canal vaginal. Eu tenho quase, não consigo ver o meu intestino, nem as alças intestinais. E olha só como está mais esticado ali o meu fígado e o meu estômago, tá? Então, ocorre esse apertamento aí dos ossos para acontecer o desenvolvimento da placenta e do embrião. Bom, pessoal, como que eu vou saber que eu tô grávida? Além de não acontecer a menstruação, existem testes que nós podemos fazer para descobrir se a mulher está grávida ou não. O primeiro deles e mais comum é o teste de farmácia, que existem diversos modelos, diversos formatos diferentes e que eles basicamente vão detectar a presença do HCG na urina. Então, como que ele é feito? A mulher, ela vai no banheiro, né, faz um pouquinho de xixi no copinho que vem neste exame e ela vai colocar. Existem alguns que são de fita e existem alguns outros mais modernos que são eletrônicos que conseguem aí nos determinar até qual é a semana dessa gestação, tá? O mais comum é o de fita, porque ele é vendido em todas as farmácias, ele pode ser feito em casa, assim como o eletrônico também, só que ele é mais barato, tá? Acho que um teste de gravidez custa ali em torno dos seus R$10, esses de fita. Bom, quando a pessoa, ela está grávida, ela vai colocar ali essa fitinha dentro do copo. Existe uma fita base de demonstração ali, uma fita técnica. E quando a pessoa coloca essa fitinha dentro da urina, ela vai ter um reagente onde vai ter a formação de duas fitas. Se aparecerem duas fitas, duas colorações, vai ser positivo. Se aparecer apenas uma fita, é negativo. Agora, podem acontecer de, às vezes, aparecer uma fita bem forte e uma fitinha bem clarinha. Neste caso, a gente determina o teste como indeterminado. E aí, o mais correto é fazer o teste de sangue, tá? O teste de sangue, ele é feito no hospital através do hemograma. Então, vai colher o sangue ali da paciente e vai detectar a presença também do beta-HCG. Só que neste caso, no sangue. Por que vai detectar a presença do beta-HCG e não do estrógeno, da progesterona? Ou então até mesmo do hormônio prolactante. O hormônio prolactante, ele é produzido a partir do 3º mês de gestação. E a partir do momento que eu tenho a implementação ali do meu embrião, esse embrião já começa a produzir o HCG, que é o que vai manter os níveis de progesterona estáveis, tá? Trouxe aqui para vocês um exame de teste de sangue de gravidez. Então, aqui, ó, a dosagem sérica do beta-HCG, né, que é a gonadotrofina coriônica, que é a fração beta produzida pelo embrião. E eu tenho aqui nessa lateral, vou ter, ó, feminino não gestante, negativo ou menor do que 5 microML. Gestante positivo ou acima de 25 e duvidoso de 5 a 25, tá? Então, essa paciente, ela estava com 1.000 de beta-HCG, então, ela até colocou aqui traduzindo o exame positivo, tá bom? Masculino indetectável, por quê? Porque os homens, eles não são capazes de de realizar esse processo de fecundação. O processo de fecundação, ele acontece dentro do sistema reprodutor feminino. Então, no homem não vai ter o hormônio beta-HCG, tá? Esse hormônio beta-HCG, ele é um dos mais confiáveis, mas se for bem no comecinho da gestação, ele pode dar um falso negativo. Porque, ó, na primeira semana, eu tenho a formação de 5 a 50
micro-ml de beta-HCG. Se for até 49, o meu resultado vai dar negativo. Então, pode ser sim que a pessoa esteja grávida, mas não foi detectado no exame. De 10 a 100, pode dar indeterminado, porque é apenas de 1 a 2 semanas ali do desenvolvimento desse embrião. Agora, se for acima de 100, é positivo, porque acima de 100 já é ali a minha terceira semana. A gestação, pessoal, ela é contada em semana e não em meses. Então, 3 semanas ainda não é nem um mês de gestação, tá bom? Vamos ver agora sobre o desenvolvimento do embrião. O embrião, como eu falei para vocês, em torno da primeira e segunda semana, ele tá ali na sua fase de zigoto e vai se implantar dentro do útero. A partir ali da terceira até a oitava semana, então ali até os 2 meses, eu já vou ter o desenvolvimento do coração, dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, o meu embrião, ele já vai ter ali a formação desenvolvimento das mãos e dos pés, né, dos membros, e também o coração, tá? E o sistema nervoso central, ele já começa ali também nessa fase. Da oitava semana até a 38ª semana, eu vou ter o desenvolvimento das outras estruturas desse embrião. A partir da 8ª semana, esse embrião ele já é chamado de feto, tá? Ele vai ter ali desenvolvimento de olhos, dentes, ouvidos, o palato, que é essa região aqui do nosso céu da boca. Sistema nervoso central já estará completo e também tem a formação ali da genitália externa, tá? A partir da semana, 16ª semana, que ocorre ali os 4 meses, esse embrião, esse feto, na verdade, ele vai estar pesando 150 gramas e vai ter cerca de 20 centímetros. Na 20ª semana, ele vai ter 5 meses e é onde a gente consegue ali ver realmente a genitália externa para determinar se é menino ou menina. E ele vai ter em torno de 400 gramas e 30 centímetros. Então, ele vai ser do tamanho de uma régua de 30 centímetros. Na 28ª semana, ele já vai ter 7 meses, vai estar pesando 1,5 kg e vai ter 40 centímetros. E da 37ª à 40ª semana, que corresponde ali aos 9 meses, ele vai ter em torno de 3,5 kg e 50 centímetros. Então, o bebê, quando ele nasce, ele não pesa nem um saco de arroz, porque um saco de arroz tem cerca de 5 quilos, e ele tem ali só 50 centímetros, tá? O feto, ele não fica esticado na barriga da mãe, ele fica mais contorcido. Então, a gente não pode medir 30 centímetros pra frente ou pra lateral, tá bom? Bom, pessoal, a partir do momento que eu tenho ali a formação dos 9 meses, chega a hora do parto, tá? No parto, existem 3 processos principais importantes que vão acontecer. Em relação à mulher, ela vai entrar em trabalho de parto. O que significa isso? Ocorre uma dilatação da pelve, então, dos ossos aqui da região da bacia. Ocorrem as primeiras contrações, né? Então, ali na nossa região abdominal, eu vou ter a contração do útero, eu vou ter o apertamento do meu útero para fazer a expansão e a pressão para esse bebê sair, e eu tenho o rompimento do saco amniótico. O rompimento do saco amniótico, ele é popularmente conhecido como rompimento da bolsa. Quando fala, a bolsa estourou, é porque ocorre ali a liberação desse saco, desse líquido amniótico. Lembrando que o líquido amniótico é aquele que mantém a temperatura corporal do bebê e protege ele contra possíveis lesões. Então, quando eu tenho ali um rompimento desse líquido amniótico, é quando eu tô entrando em trabalho de parto e esse bebê precisa ser retirado. A partir do momento que o bebê ele já está fora do corpo da mãe, é quando ele vai respirar pela primeira vez. Então, dentro lá da região do útero, ele não respira, ele faz as trocas gasosas através do cordão umbilical com a mãe, tá? Então, ele vai respirar pela primeira vez, os seus alvéolos vão se encher de oxigênio, por isso que existe também a expansão do choro, tá? É uma novidade, é a primeira vez que
esse ser humano, ele tá em contato externo, ele vai precisar respirar pela primeira vez, então ele vai precisar fazer ali a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, e ele também precisa se alimentar do leite materno, que até então ele estava recebendo os nutrientes através da mãe pelo cordão umbilical. Quando ocorre o parto, o bebê sai, o obstetra ele corta o cordão umbilical e normalmente ali ocorre a expulsão da placenta, tá? O parto ele pode ser cesáreo ou através da cesariana ou então parto normal. A cesariana ela é normalmente recomendada nos casos em que ocorre alguma alteração, ou então o cordão umbilical está enrolando no bebê, ou o bebê tá engolindo líquido amniótico, que também não pode acontecer, ou então o bebê começou a formação ali das primeiras fezes, tá? Nestes casos, eles recomendam utilizar a cesariana. É recomendado também quando a mãe não tem a passagem, a abertura ali necessária do canal vaginal, porque que nem eu falei para vocês, o embrião nessa fase, o feto nessa fase, ele já está, o seu corpo vira. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, aqui até a 38ª semana, ele permanece aqui com a região da cabeça para cima. Já na parte do parto, na hora do parto, ele precisa virar e precisa inclinar essa cabeça para baixo. Se o bebê tiver em uma posição anatômica diferente dessa, ou se não tiver ali o alargamento da estrutura do canal vaginal, é recomendado fazer a cesariana. A cesariana ela é feita com uma incisão, né, um corte aqui na região inferior do abdômen, onde é puxada essa parte do abdômen e ocorre ali a retirada do bebê. Já no caso do parto normal, quando eu tenho ali a dilatação correta do canal vaginal para promover a passagem ali do feto, eu consigo ter ali a expulsão desse feto através das contrações uterinas, tá? O canal vaginal na fase normal de menstruação, de vida sem estar gestante, ele tem ali uma abertura em torno de, acho que 3 a 4 centímetros, tá? Já em relação ao trabalho de parto, esse canal vaginal ele pode se dilatar até 15 centímetros para fazer ali a passagem da região encefálica do bebê, ok? Então, essas são as diferenças mais plausíveis, assim, do parto normal e a da cesariana, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 326, 328 e 330 e vou disponibilizar o gabarito para vocês na quinta-feira do dia 27. Se vocês tiverem qualquer dúvida, curiosidade, sugestão, vocês podem me mandar através do Escolhas ou então pelo binóculo, tá? Um beijo e até a próxima aula!